Agora vamos estudar as raízes ou zeros da função. No caso aqui, a função de segundo grau. É muito importante que você saiba resolver uma equação de segundo grau. Se não souber, volta lá e assiste a aulinha Equações de Segundo Grau, tá? Aquilo é imprescindível aqui. Nós vamos usar as várias técnicas que foram ensinadas naquela aula, tá? Tá, aí assim, ó, o que significam as raízes ou zeros de uma função? No caso aqui, a função de segundo grau. São os pontos onde a função intercepta o eixo x. E isso nós vamos ver daqui a pouquinho, beleza? Então a melhor forma de eu ensinar isso aqui para você é com exemplos, evidentemente. Então nós já vamos começar com isso, tá? Determine, caso sejam reais, os zeros das funções abaixo. Em vez de zero das funções, eu poderia ter chamado de raízes das funções, né? É a mesma coisa, tá? Bom, isso aqui é uma função. Tá vendo f de x aqui, ó? Isso aqui também, ó, tá vendo y? Tá vendo f de x aqui? Isso aqui são funções. Eu quero achar as raízes ou zeros das funções. Como é que eu faço isso, professor? Simples. Eu pego a função, que é x² menos 10x mais 16, na alternativa A, no caso, e igualo a zero. Para achar as raízes ou zeros da função, eu igualo a função a zero, ok? Então, fica assim, ó, x² menos 10x mais 16 igual a zero. Perceba que agora, eu vou resolver isso aqui, né? Isso aqui não é mais uma função. Isso aqui é uma equação, porque eu tenho igual a zero aqui, tá vendo? Antes era uma função, tinha um gráfico, tudo. Não, agora é uma equação. E eu preciso que você saiba resolver equações de segundo grau. Pelas técnicas que a gente estudou. Pelo processo mental, né, que é a técnica da soma e do produto, pela fórmula de Bhaskara, né, e as outras técnicas que a gente viu na aula, tá? A gente vai utilizar isso aqui agora. Essa aqui eu vou resolver por soma e produto. Eu vou sempre tentar soma e produto. Se não for possível, aí eu uso outra técnica, beleza? Como a gente viu na aula de equações de segundo grau, tá bom? x² menos 10x mais 16 igual a zero. O A é 1, o B é menos 10 e o C é 16. Então, olha lá, ó, eu quero dois valores que somando dê 10. Não entendi, professor? A técnica da soma e do produto fala pra gente que a soma tem que ser menos B, ou seja, o B com o sinal trocado, né? Então a soma tem que ser 10. E que o produto deve ser A vezes C. Quanto é que dá 1 vezes 16? 16. Agora eu quero que você pense dois números que somando esses dois valores dê 10 e multiplicando um pelo outro dê 16. É bem fácil, né? É 2 e 8, claro, né? Olha só, 2 mais 8 dá 10, 2 vezes 8 dá 16. Então as raízes seriam essas, né? Claro, tem que dividir pelo A no final, né? Mas aqui no caso o A vai ser 1. Então aqui, ó, raízes 2 e 8. Ó, quanto é que é o A? 1. Sempre dividir pelo A no final as duas, né? Ok? Então, o x uma linha é 2 e o x duas linhas é 8. Mas isso não faz diferença. Quem é o x' e quem é o x duas linhas. As duas raízes são 2 e 8, ok? Então, é aqui, ó. Determine, caso sejam reais, os zeros das funções abaixo. Eu vou chamar de raízes. Então, alternativa A. Raízes. Ó, raízes. X igual a 2 ou x igual a 8. Essas seriam as duas raízes da primeira função. Lembrando que, o que são as raízes no gráfico? O 2 e o 8 são os pontos em que essa parábola vai interceptar o eixo x. Se eu fizesse um esboço do gráfico dessa primeira, ficaria assim, ó. Olha aqui, ó. Aqui o eixo x, não precisa marcar o y, tá? As raízes deram 2 e 8, não é verdade? Como é que é a boquinha da parábola? Ó, tá vendo que o A é positivo? O A é 1, então ela é para cima. Ó, o esboço do gráfico com as raízes ficaria assim, ó. Bem fácil, bem simples de entender, né? Então as raízes ou zeros da função são os pontos em que a função intercepta o eixo x. Isso é imprescindível que você saiba, tá bom? Agora a alternativa B. Y igual a menos x² mais 25. Como eu quero encontrar as raízes, eu também vou igualar a zero. Então, menos x² mais 25 igual a zero. Lembra que o A é o carinha que multiplica o x², no caso, menos 1, né? O B é o carinha que multiplica o x, então aqui o B é 0 e o C é 25. Como a gente viu na aula Equações de Segundo Grau, essa é uma equação incompleta. É uma equação onde o B é 0. Então, é muito mais fácil resolver simplesmente jogando esse 25 para o outro lado
e isolando o x ao quadrado, né? Eu poderia usar o Bhaskara ou usar soma e produto. Você que escolhe a técnica que você gosta mais, né? Eu vou usar o jeito mais fácil de resolver esse tipo de equação. Quando o b é zero, é só fazer isso aqui, ó. Menos x quadrado igual, ó, 25 vai para lá, menos 25. Aí você multiplica por menos 1, né? Vai ficar x ao quadrado igual a 25. Esse elevado ao quadrado vai para lá na forma de raiz quadrada. E no caso de uma equação de segundo grau como essa, lembrar que a raiz de 25 assume dois possíveis valores, né? Mais ou menos 5. Sempre lembrar de botar um mais ou menos aqui, né? E tá pronto. Essa é muito simples de resolver. Toda vez que o b for zero, esse é o caminho que fica mais fácil de ser utilizado, né? Então, as raízes são menos 5 e mais 5. Já deixei indicado aqui para você. Então, raízes x igual a menos 5 ou x igual a 5, ok? Então tá aí. Essa função, essa segunda aqui, interceptaria o eixo x nesses dois valores. E a boquinha da parábola seria para baixo, ó. Bem rapidinho de mostrar para você a ideia, ó. Teríamos aqui, ó, o menos 5, né? O menos 5 e o mais 5. E como o a é negativo, tá vendo, ó, menos 1, ó, o esboço do gráfico seria assim, ó. A parábola faria algo desse tipo, né? Então, só para você entender como é que funciona o desenho do gráfico, tá? Alternativa C, f de x igual a x quadrado mais 3x mais 1. Vamos igualar a zero. X quadrado mais 3x mais 1 igual a zero. O a é 1, o b é 3 e o c é 1, como você está vendo aí. Aí você vai tentar primeiro a soma e o produto, né? É o que eu faço sempre, né? Então olha aqui, ó. Ah, mas você deixou o Bhaskara aqui. Você vai ver por que tá a solução pelo Bhaskara aqui, tá? Mas olha só, eu quero que a soma seja o b com o sinal trocado, ou seja, menos 3. E eu quero que o produto, né, seja a vezes c. 1 vezes 1, 1. Você consegue dois números que somando dá menos 3 e multiplicando dá 1? Pois é, eu não consigo. Então quando o soma e produto não funciona, quando a gente tenta por esse processo e não dá certo, aí a gente vai pro Bhaskara, né? Não tem o que fazer, né? Normalmente, assim, ó, nas provas de vestibular e tal, até nas provas de escola, os professores preparam para você conseguir por soma e produto, para dar bem bonitinho, né? É raro ter uma equação assim, mas acontece, né? Então tá, então a gente tenta pelo processo da soma e do produto, se não consegue, faz o Bhaskara, como está aqui. Lembra da formulazinha dele? Delta igual b quadrado menos 4ac. Então, 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1, não é verdade? Então, quanto é que deu o nosso querido delta? Deu 9, que é 3 ao quadrado, 4 vezes 1 vezes 1 dá 4, 9 menos 4, 5. X igual menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Tem gente que aprende, aqui dentro da raiz, em vez de botar o delta, colocar o b quadrado menos 4ac. Perceba que é a mesma coisa, porque se você botar o b quadrado menos 4ac aqui, o resultado também vai dar 5 aqui, do mesmo jeito, tá? Então vai ficar, ó, menos o b, né? b é 3, então aqui fica menos 3, mais ou menos a raiz de 5, o delta deu 5, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então dá para extrair a raiz de 5? Não, né? Não é uma raiz exata, na verdade. Então, fica dessa forma. Então, o que acontece? O x' seria menos 3 menos raiz de 5 sobre 2. E o x duas linhas seria menos 3 mais raiz de 5 sobre 2, né? Mais raiz de 5 sobre 2. São números irracionais. Nem sempre as raízes são números bonitinhos, né? Nesse caso, são números bem feios. Então, aqui é a resposta da gente, né? Raízes. X igual a menos 3 menos raiz de 5 sobre 2, ou x igual a menos 3 mais raiz de 5 sobre 2, né? Esses seriam os pontos em que a função intercepta o eixo x. Ah, mas são números muito feios. Mas seriam esses mesmo, tá? Então, daria para fazer o esboço do gráfico com esses dois valores aqui, que nem a gente fez antes, né? Fica bem ruim, fica bem feio, mas é isso aí mesmo, tá bom? Com as raízes, faça um esboço do gráfico das funções de segundo grau abaixo. Ele quer que a gente faça um esboço do gráfico só com as raízes, tá? Não fazer aquela tabelinha completa, que é o que eu já vinha fazendo antes, né? Aquele esboçozinho bem bonitinho que você viu ali. Bom, então vamos encontrar essas raízes. Alternativa A, x² menos 5x igual a 0. Como você está vendo, o A é 1, o B é menos 5 e o C é 0, né? Eu vou usar a técnica da soma e do produto.
Aqui eu poderia botar em evidência também. A gente viu isso na aula lá de equações de segundo grau. Ou poderia usar o Bhaskara, né? Tanto faz. Tá, soma o B com sinal trocado. Soma 5, produto é A vezes C, produto 0. Você consegue? Pois é, bem fácil. 0 e 5. Porque 0 mais 5 dá 5. E 0 vezes 5 dá 0. Então as raízes seriam essas duas aí, tá? X uma linha é 0, x duas linhas é 5. Como eu falei, tanto faz. Se você quiser chamar o x' de 5 e o x duas linhas de 0, isso não muda nada. As raízes são 0 e 5. Tá? O pessoal pergunta isso bastante para mim. Ó, olha só, divide pelo A no final, sempre, né? 0 dividido por 1 é 0, 5 dividido por 1 é 5. Então as raízes seriam 0 e 5 mesmo. Eu vou colocar o eixo y aqui no meu esboço, mas não precisaria dele, tá? Esse esboço poderia ser feito sem a colocação do eixo y. Vou colocar só para colocar mesmo. Então as raízes são o 0 e o 5. Então tá aqui o 0. Você sabe que fica aqui, né? Vamos botar o 5 mais ou menos por aqui. Tá, aí eu tenho que ver a concavidade da parábola, se ela é para cima ou para baixo. O que você acha? Pois é, o A é positivo, ó, 1x². Então a boquinha da parábola é para cima. O desenho da parábola vai ficar mais ou menos esse, ó. Está feito o esboço do gráfico com as raízes, que é o que a questão pede. Faça um esboço do gráfico só com as raízes. Está aqui, ó, né? Daria para encontrar o vértice, se eu quisesse. Daria para encontrar outros pontos, conforme a gente já viu na aula, né? Mas a questão só pede para fazer isso aqui, tá? Então, tá feito bonitinho para você. Alternativa A, essa é a resposta, tá? Alternativa B, então. Menos 2x² mais 18 igual a 0. Transformei numa equação para achar as raízes. O A é menos 2, o B é o carinha do x, então é 0, e o C é o 18, né? Bom, como o B é 0, essa é aquela equaçãozinha mais fácil de resolver, só jogando o 18 para o outro lado, né? E tirando a raiz depois. Então, o 18 vai para lá, menos 18. Aí eu multiplico por menos 1, ambos os lados, porque esse ficou negativo, né? Daí fica 2x² igual a 18. Esse 2 vai dividindo primeiro. 18 dividido por 2 é 9. Tira a raiz do 9 e coloco mais ou menos 3, não é isso? Então as raízes seriam menos 3 e mais 3, ok? Então, menos 3 aqui do lado esquerdo, ó, menos 3, mais 3 aqui do lado direito, ok? Como eu falei, não precisaria ter o eixo y aqui. Nesse tipo de esboço não há necessidade. Você pode marcar só o eixo x se você quiser, que nem a gente fez na outra questão. Ou pode colocar o eixo y. A decisão é sua, não tem problema nenhum fazer assim. Tá bom. Então as raízes menos 3 e mais 3. Raiz é onde corta o eixo x. Gravou? Raiz é onde corta o eixo x. Sempre grava isso, tá? Tá bom. Menos 3 e mais 3. Boquinha da parábola. Pois é. Você está vendo que o A é negativo? Pois é, né? Então a boquinha da parábola vai ser para baixo. Boquinha da parábola vai ser para baixo. O desenho vai ficar assim, ó. Deixa eu fazer com outra cor aqui, ó. Ó a parábolazinha, bem bonitinha. Aqui é a parábola para você. Tá feito o esboço do gráfico somente com as raízes, tá? Então, alternativa C. x² menos 6x mais 9 igual a 0. Vamos encontrar as raízes, né? O A é 1, o B é menos 6 e o C é 9. Tá, eu vou usar a técnica da soma e do produto. Nesse caso, vai dar legal de fazer. A soma tem que ser 6, que é o B com sinal trocado. O produto tem que ser 9, que é A vezes C. 1 vezes 9, 9, né? Então, lá, eu quero dois números que somando dá 6 e que multiplicando dá 9. Você consegue imaginar? Pois é, bem fácil, né? 3 e 3, não é verdade? 3 mais 3, 6. Ah, os dois valores podem ser iguais, professor? Pode, claro que sim. Né? X duas linhas, 3 também. No final você divide pelo A, né? Até que é o A, 1. Então, 3 dividido por 1 e 3 dividido por 1. Ah, mas como é que fica o esboço do gráfico nesse caso? Então, raiz é onde corta o eixo x. As raízes são iguais, 3 e 3, né? Então, isso quer dizer que o nosso esboço vai ficar assim, quer ver, ó? Em vez de dois valores, eu vou ter um só, né? Aqui no gráfico. Ó, y e x, que é o 3, que é a raiz, né? Ah, professor, mas como é que fica o desenho? Como é que eu faço um desenho se só tem um ponto onde corta o eixo x? Como é que você imagina que vai ser? Claro, né? Ela vai cortar o eixo x no vértice. É a única forma, né? Então ela vai fazer isso aqui, ó. Se as duas raízes são iguais, ela faz exatamente isso aqui, ó. Tá bom? Tá aqui o esboço do gráfico. Por que boquinha para cima? Porque o A é positivo, ó. Se o A fosse negativo, a boquinha seria para baixo. Ah, uma informação importante, tá? Que vai ser útil daqui a pouco, quando a gente ensinar a fazer análise dos sinais do A, B, C e delta, que é uma das últimas partes da aulinha aqui, né? Vou calcular o delta para você ver o que acontece. O deltazinho da fórmula de Bhaskara, só para você ter noção do que vai acontecer. Ó,
b quadrado menos 4ac. Olha aqui, ó. Quem é o b? O b é menos 6, então vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9, né? Ó, delta igual a 36 menos 36, delta é zero. Sempre que as duas raízes forem iguais, que nem aqui, 3 e 3, é o mesmo número, né? É porque o delta vai dar zero, o delta vale zero, tá? Quando o delta é zero, as raízes são reais e iguais, ok? Então, tá aqui o esboço do gráfico para você, aquilo que foi pedido na questão, tá? A alternativa D, então, x quadrado menos 10x mais 5 igual a zero. O delta é b quadrado menos 4ac, no caso, menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Dá 100 menos 20, que é 80, né? O delta é 80. Ah, professor, por que você não tentou soma e produto? Na verdade, eu tentei antes aqui, né? A soma teria que ser 10 e o produto teria que ser 5. Você consegue imaginar dois números que somando dá 10 e multiplicando dá 5? Pois é, não vai, né? As raízes aqui vão ser irracionais, entende? Aí você não consegue por soma e produto. Tem que ser o Bhaskara, tá? Ah, olha só. Então, o x menos b, mais ou menos raiz do delta sobre 2a. O b é menos 10. Com esse menos aqui na frente fica 10. Mais ou menos a raiz de 80 sobre 2 vezes o a, que é 1. Raiz de 80, você pode assistir a aula radiciação, né? Eu decompus em 16 vezes 5, que é 80, né? Por que raiz de 16 vezes raiz de 5, professor? Porque daí a raiz de 16 é 4, né? Você pode decompor em fatores primos e tal, né? Pode assistir aquela aula, a parte que eu explico isso, se você tiver dúvida. Mas é só fazer assim, 80 vira 16 vezes 5. E a raiz de 16 é 4, então 4 raiz de 5, né? Então 10 mais ou menos 4 raiz de 5 sobre 2. A matemática diz que quando tem um mais ou menos aqui no meio, que eu posso dividir o 10 e o 4 por esse 2, entende? Aí fica 5 mais ou menos 2 raiz de 5. O x' seria o menos, o x duas linhas seria o mais aqui no nosso caso, né? Então as raízes seriam 5 menos 2 raiz de 5 e 5 mais 2 raiz de 5. Ah, que valores são esses, professor? Pois é, se você quiser, dá para ter uma ideia, né? Fazer uma aproximação. A raiz de 5, a gente aprendeu isso na aula radiciação também, daria para ver mais ou menos quanto que ela vale e tal, né? Mas é 2 e um pouquinho, 2.2, 2 ponto alguma coisa nesse sentido. Então, assim, ó, você não precisa resolver esses valores, tá? Para fazer o esboço do gráfico. Deixa eles assim. Basta ter uma noção de que número mais ou menos é esse. Ó, 2 vezes 2 e um pouquinho vai dar 4 e um pouquinho. 5 menos 4 e um pouquinho dá um número positivo, 0,5, 0,6, uma coisa assim, né? Então fica mais ou menos por aqui, ó, um pouco depois do zero. E 5 mais 2 raiz de 5, sei lá, vai dar um 9 alguma coisa, né? Então fica mais ou menos por aqui, tá? Mas não precisa resolver esses números, basta ter uma noçãozinha de mais ou menos quanto que eles valem, né? Bom, o a é positivo, tá vendo? Então a boquinha da parábola é para cima e o esboço do gráfico fica assim, ó, bem bonitinho para você. Tá? Bem fácil de entender, né? Então, mesmo quando as raízes são irracionais, como é o caso aqui, que não são números inteiros, bonitinhos, né? Você consegue fazer o esboço numa boa, tá? Sem problema nenhum. Deixa esses numerozinhos como eles estão aqui e faz o teu desenhozinho de boa, tá? Pois é, então a alternativa E, agora, a nossa última, né? Menos 2x² mais 3x menos 6. Vamos lá? Então, assim, o soma e produto eu não consegui. A soma teria que ser menos 3 e o produto 12. Produto A vezes C, produto 12. Então não rolou, entende? Aí vai pro Bhaskara. Delta igual b² menos 4ac. Ó, o A é menos 2, o B é 3 e o C é menos 6, né? Ó, A, B e C. Tá vendo aqui? Então aqui, ó, 3² menos 4 vezes menos 2 vezes menos 6. Menos vezes menos dá menos, né? Ó, 4 vezes 2, 8, vezes 6, 48. Então ficou 9 menos 48, que é menos 39. Ô, professor, o delta deu negativo. Então, na aula de equações de segundo grau, nós aprendemos isso, né? O que acontece quando o delta é negativo? As raízes não são reais. Isso. Professor, mas a raiz não é onde corta o eixo x? Então, se as raízes não são reais e o eixo x é um eixo real, né? Quer dizer que a parábola não vai cortar o eixo x em nenhum ponto. Ah, mas como isso? É bem fácil, né? Eu nem vou colocar o eixo y aqui no esboço. Não precisa, né? Só para você entender, ó. A parábola poderia ter duas configurações para ela não cortar o eixo x. Ela poderia fazer isso aqui, ó, se ela fosse com a boquinha para cima, ou ela poderia fazer isso aqui, ó,
se ela fosse com a boquinha para baixo, não é verdade? Quando ela pode não cortar o eixo x. Então, essas situações aqui vão ocorrer quando o delta for negativo. Agora, nesse caso específico, vamos fazer análise, né? Ó, o A é o quê? Negativo. Então a boquinha é para onde? Para baixo. Então a parábola vai ter um desenho assim, ó. Certo? Ela não vai cortar o eixo x. Então sempre que você for calcular o delta na fórmula de Bhaskara, né, e ele for negativo, primeiro você vai tentar somar produto, né? Aí você não vai conseguir. Aí você vai lá e calcula o delta. E você vê que ele é negativo. Sempre que você calcular o delta e ver que ele é negativo, a parábola não vai cortar o eixo x. Ela vai fazer algo desse tipo aqui, ó. Se o A for negativo, vai ser o desenho para baixo. Se o A for positivo, vai ser o desenho para cima, tá? Então, tá feito o esboço do gráfico numa situação dessa aqui para você, tá? Assinale a alternativa que completa corretamente a frase. A função real, x² menos 4x mais 5. Vamos ler as alternativas? Isso aqui é de vestibular, né? Não admite zeros reais. Que seriam zeros? As raízes. Atinge o valor máximo, que seria valor máximo, valor mínimo, né? As coordenadas do vértice, né? O y vértice, no caso, né? A gente tem que analisar se tem valor máximo ou mínimo, né? Mas isso aqui sugere o que pra gente? Vértice, não é verdade? Que nem a gente estudou antes. Tem como gráfico uma reta. Isso a gente sabe que é falso, né? É de segundo grau, então é parábola. A seta é eliminada. Admite 2 zeros reais. Está falando das raízes de novo. Atinge um valor mínimo. Bom, gente, para eu poder analisar o que está certo e o que está errado, veja que as alternativas falam em raízes, que a gente precisa de raízes, e também de vértice, não é verdade? Sugere esse tipo de coisa. Então, se a gente pegar o vértice e as raízes, a gente vai fazer um esboço do gráfico, desenho bem certinho, né? Bem bonitinho. E aí a gente vai poder analisar o que está certo e o que está errado, não é verdade? Então tá, vamos lá. Começando pelo vértice. Ó, x² menos 4x mais 5, o A é 1, não é verdade? Ó, o B é menos 4 e o C é 5, ok? Então, x do vértice. X do vértice é menos B sobre 2 vezes A, não é? Como o B é menos 4, aqui vai ficar 4 sobre 2 vezes o A, que é 1. 4 dividido por 2 é 2, não é verdade? Y vértice. Eu vou pela técnica mais rápida, que é pegar o 2 e substituir ali. Então, 2² menos 4 vezes 2 mais 5, né? Então, y do vértice vai ser 4 menos 8 mais 5. 4 mais 5 é 9. 9 menos 8 é 1, né? Então, y do vértice é 1. O vértice, então, né, possui coordenadas 2 e 1. Ó, vértice 2 e 1. Ok? Agora eu vou tentar achar as raízes. Soma e produto. Soma tem que ser 4 e produto 5. Eu não consigo. Soma 4 e produto 5 não dá, né? Então eu vou tentar o Bhaskara. Calcular o delta para ver, né? O que acontece? Delta igual. Provavelmente vai ser negativo, né? O que você acha? Delta igual a B, que é 4 ao quadrado, menos 4, aliás, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 5. Aí, ó, não deu outra. 16 menos 20. Delta é negativo. Delta é menos 4. O que significa o delta negativo? Que a parabolazinha não vai cortar o eixo x, né? Pois é. Então vamos fazer o desenho bonitinho, o esboço bonitinho? Qual é o vértice dessa parábola? O vértice dessa parábola é o ponto 2 e 1, não é? Então vamos marcar onde é que fica o 2 e 1. Vamos lá. 1, 2 para o x, 1 para o y. Aqui, ó. 2 e 1 é aqui, mais ou menos, né? No meu desenho. A boquinha da parábola é para onde? Para cima, porque o A é positivo. Então o desenho dela vai ser algo desse tipo aqui, ó. Confere? Então agora que a gente tem esse desenho na mão, esse esboço, né? Poderia ter feito isso aqui também com aquela tabelinha, na parte da primeira parte de explicação, como é que faz gráfico de parábola, né? Poderia ter feito assim também, mas assim fica mais legal. Tá, agora com essa explicação, nós podemos analisar, né, o que está correto. Então, começando pela alternativa A, não admite zeros reais. A A já está certa, né? Essa função não admite raízes reais. Ó, ela não corta o eixo x, né? Atinge um valor máximo. Por que isso está errado? Porque a boquinha é para cima. Lembra que a gente viu? Isso aqui é um ponto de mínimo, não de máximo. De máximo é quando a boquinha é para baixo. Então ela não atinge um valor máximo, não. Ela atinge um valor mínimo, né? Tem como gráfico uma reta? Não, né? Admite 2 zeros reais diferentes. Cadê?
Cadê os dois zeros reais diferentes? As raízes, cadê as duas? Não tem, tá errado isso aqui. Atinge um valor mínimo igual a menos 1. O que é o valor mínimo? Lembra? É o y vértice. Ela tem um valor mínimo. Concordo, porque a boquinha é para cima. Mas será que esse valor mínimo é menos 1? Ou será que esse valor mínimo é 1? Né? Ó, o y do vértice é 1. Lembra que eu falei disso? O valor mínimo é o valor do y do vértice. Então seria 1 aqui o correto. Ó. Então isso aqui está errado também. Então a alternativa certa é a alternativa A mesmo. Ela não admite raízes ou zeros reais, tá? Porque o delta deu negativo. Beleza?